Olá, caro aluno, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa videoaula. Hoje nós iremos abordar o tema Anatomia do Sistema Respiratório, ok? Então vamos lá, pegue aí sua apostila, seus materiais, suas canetas e vamos para a aula. Nesse primeiro slide já coloquei aqui algumas figuras já para nós entrarmos no entendimento. Vejam bem, aqui nós temos a área do nariz. A área do nariz é formada por parte óssea e também por parte cartilaginosa, ou seja, é por isso que nós percebemos que a ponta do nariz, digamos assim, é mais maleável. Mas se você acompanhar a estrutura do nariz, você vai ver que a parte posterior dela é um pouquinho mais resistente, né? É dura. Então, ou seja, é a parte posterior formada por osso, a parte anterior formada por cartilagem, ok? Essa figura do meio eu coloquei aqui para você entender que a região da órbita, ou seja, a região aqui dos olhos, tem uma ligação direta com a cavidade nasal. É por isso que talvez algum odor, algum perfume incomode até a sua visão, ou quando você começa a lacrimejar muito, esse lacrimejar começa a incomodar o nariz, tá? Então nós temos aqui um ducto chamado ducto nasolacrimal. É uma ligação que tem aí entre a região do olho e a região do nariz, ok? Muito se diz quais são as maneiras possíveis de se respirar, né? E a escolhida, digamos assim, definida como a melhor maneira de se respirar é justamente pelo nariz. Por quê? Na região do nariz nós temos as chamadas conchas nasais. Essas conchas nasais, elas servem para gerar um chamado turbilhão no ar quando ele entra na sua via respiratória. Esse ar, quando entra na via respiratória, ele vai fazendo uma espécie de um círculo, ele vai fazendo um desenho de um funil. Então, toda sujeira que tiver prestes a entrar na via respiratória, a cavidade nasal já consegue barrar ela por ali, tá? Então, o ar, quando entra na cavidade respiratória, ele não entra em linha reta, ele entra em turbilhão, ok? Aqui, ao fundo dessa cavidade nasal, nós temos uma glândula, essa aqui é chamada de glândula adenoide. Essa glândula adenoide, ela começa a perceber que algum agente estranho está querendo incomodar a sua via respiratória. Então ela começa a secretar um muco que abraça esse agente invasor e vai transformar isso naquela mucosa que você vai expelir quando raspar o nariz. Só que, em casos que a produção seja realmente muito grande, ela vai começar a armazenar isso na região do crânio. Aqui tem uma figura que eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Essa região armazenada no crânio, reservada para isso, são os chamados seios da face. Esses seios da face, eles estão aqui implantados no crânio e estão preparados para receber essa mucosa caso ela seja produzida em excesso. Então, em caso que se entre em gripe, por exemplo, nós vamos liberando a mucosa aos poucos, com o assoar do nariz. Essas regiões são chamadas de seio maxilar, como tem esse aqui para vocês em vermelho, é o no osso maxilar. O seio etimoidal, esse que está aqui amarelinho na região do nariz. Esse aqui em verde é o chamado seio frontal. E esse que está guardadinho aqui atrás, lá no osso esfenoidal, é o chamado seio esfenoidal, ok? Em suspeitas que a pessoa reclama de muito tempo que sente dor de cabeça, o médico desconfia de uma tal sinusite. O que seria isso? É uma inflamação do seio da face, ok? Então, feito um exame como esse aqui, muito simples, se percebe que a área que está em escuro é realmente para guardar ar. E aí, feito a comparação aqui na região do osso maxila, nós vamos acabar percebendo que um dos lados não está em cor escura, ou seja, não tem ar predominando a região, tem a tal mucosa e assim é dado o diagnóstico de sinusite, ok? Aí, aqui eu coloquei uma figura para nós entendermos como funciona essa região da via respiratória. Toda essa parede posterior que está aparecendo aqui na figura para nós, essa é a chamada faringe, ou seja, a cavidade nasal, quando faz contato com essa parede, é dado o nome para essa região como nasofaringe. A cavidade oral, quando faz contato com essa região, é dado o nome de orofaringe. E a região que nós estamos vendo aqui na frente começa a ser dividida. A parte anterior vai ser separada, tá? Ela vai ser, na verdade, responsável por conduzir o ar. Então, a parte anterior fica com a via respiratória e essa parte posterior, que está bem fininha aqui na figura, ela é responsável por conduzir o alimento.
Então a parte, né, direcionada para a digestão, ou seja, para a condução do alimento, fica na parte posterior. Esse é um exemplo que eu vou mostrar para você daqui a pouco num slide, como, por exemplo, o médico vai fazer a tal da intubação. Ele tem sempre que acertar a parte anterior aqui dessa via, ok? Essa parte anterior, ela ganha o nome de laringe, ok? Grave esse nome, isso aqui é chamada laringe. Essa parte que nós vimos aqui, toda grande aqui atrás, é a chamada faringe, ok? Então quer dizer que nós temos um encontro da cavidade nasal, nasofaringe, cavidade oral, orofaringe. E aqui, que é uma região em que a laringe também faz contato com a faringe, é dado o nome então de laringofaringe, ok? Essa região, que por mais que pareça ser pequena, ela é muito importante. Então eu coloquei uma figura aqui desse lado para você entender que aqui existem várias cartilagens responsáveis por fazer dar certo essa coisa de deixar apenas o ar passar por aqui e não o alimento. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver todas quais são. A parte que nós vimos aqui então é chamada de laringe, e aí terminada a laringe começa a ser aqui nomeada a chamada traqueia. Na mesma proporção vai terminar a faringe, e aí na continuação nós vamos dar o nome aqui de esôfago, ok? Então a via condutora do ar, traqueia, a via condutora do alimento, esôfago, ok? Aqui voltando então para a figura, demonstrando a região da laringe. A região da laringe, ela é completamente formada por cartilagens. Essa cartilagem que nós estamos vendo aqui, ela é responsável por se deitar na hora que você faz a deglutição e o alimento não entrar na via respiratória. Essa é a cartilagem epiglote. Consequentemente, tem uma cartilagem que protege essa região para ela não ser prejudicada tão facilmente assim, é a chamada cartilagem tireoide. E aí, abaixo da cartilagem tireoide, nós temos uma outra, essa aqui ainda não faz parte de traqueia, ok? Essa cartilagem que está aqui ainda faz parte de laringe. Essa é a chamada cartilagem cricóidea. Epiglote, tireoide e cricóide são as cartilagens ímpares. E aqui, segurando os ligamentos vocais que aparecem no desenho, nós temos as chamadas cartilagens pares. Cartilagem aritenoide, cartilagem corniculada e cartilagem cuneiforme, ok? Essas são então as cartilagens da região da laringe. Agora, vou voltar naquele exemplo que eu falei, que aí quando o médico for tentar fazer a intubação deverá ser feita de maneira correta, porque ele vai ter que acertar essa parte anterior, a via condutora do ar. Veja essa figura. Essa é a maneira correta que o médico vai tentar fazer a intubação. Ele vai tentar angular de maneira que ele consiga passar essa sonda aqui na região da via respiratória. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é realmente driblar aquela cartilagem que se deita e que só deixava o ar passar, a cartilagem epiglote, porque muito arriscado seria pensar que isso poderia dar errado. A via condutora do ar, ela fica na parte anterior do pescoço, ok? E o que poderia dar errado é que talvez ele possa acertar a via digestória. Aqui ele acertou o esôfago. Esse, então, é o trabalho que se tem para acertar a via respiratória, ok? Aqui o desenho, região da laringe, que é formada por aquelas cartilagens que nós vimos, e aí, passado a região da laringe, nós entramos em traqueia. A traqueia vai começar a se bifurcar justamente porque ela vai mandar o ar para os dois pulmões. E aqui tem a região que ela vai se dividir, chamada carina da traqueia. Passado a região da carina da traqueia, vamos entrar nos chamados brônquios principais, e aí sim, adentrando os pulmões, vamos começar a chamar de brônquios lobares, e por aí, consequentemente, até diminuir na menor porção possível, que são os alvéolos, regiões onde se tem a troca gasosa. Tudo bem? Aqui uma figura demonstrando a região pulmonar. A região pulmonar demonstrada aqui com 3 lobos. Essa região pulmonar com 3 lobos fica para o lado direito do corpo humano. E essa região com 2 lobos fica apontada para o lado esquerdo. Fica posicionado do lado esquerdo do tórax. Tá? Esse pulmão que está aqui para nós tem 3 lobos e aí, consequentemente, ele tem 2 linhas que dividem esses lobos. São chamadas fissuras, ok? E essa aqui, ó, tem apenas uma fissura, tá? Esse pulmão,
ele tem que ser totalmente protegido. O ar que vem de fora, ou seja, o ar que está na atmosfera, não pode atingir o pulmão. Caso o paciente tenha uma perfuração na parede do tórax, o ar que está fora atinge a região torácica, e aí dado então o chamado pneumotórax. O ar que está fora não pode adentrar essa região. Perceba que esse desenho diz que o ar vem por dentro da traqueia e consegue atingir somente a parte interior do pulmão. O ar não cai aqui fora. Ok? Para proteger ainda mais esse pulmão, não deixar que nada dê errado, duas camadas protetoras envolveram esse pulmão. Essas camadas são chamadas de pleura. As pleuras são denominadas de maneira a se perceber que uma ficou aqui muito próxima do próprio pulmão e uma outra ficou um pouquinho mais afastada, ou seja, a outra ficou na parede do tórax. Essa que ficou abraçando o pulmão vai ser chamada de pleura visceral. Essa que ficou próxima da parede do tórax vai ser chamada de pleura parietal, ok? Visceral porque está perto da víscera, parietal porque está mais próxima da parede. Aqui a menor estrutura, aquela que eu comentei com vocês, é chamada alvéolo. Dentro do alvéolo vai existir a famosa troca gasosa. O que seria isso? O ar vai vir pela via da traqueia e vai ficar aqui somente esperando a execução do trabalho. O oxigênio vai ser entregue para o sangue e o gás carbônico que veio do seu metabolismo vai ser entregue para o alvéolo, e esse alvéolo tem a capacidade de mandar esse gás carbônico sair novamente pela traqueia. Isso é muito fabuloso. O oxigênio entra, faz a troca, o oxigênio fica para o sangue e o gás carbônico que veio do sangue é devolvido pela mesma traqueia. Ok? Aqui, o famoso músculo diafragma, aqui nós estamos tendo uma vista inferior, ou seja, estamos vendo o músculo diafragma por baixo. Ele é o grande responsável pela respiração humana. Vejam que nesse desenho, aqui tem uma linha que divide o tórax do abdômen. Essa linha é o músculo diafragma. Ou seja, quando o músculo diafragma desce, ele faz com que o pulmão se encha. Quando o músculo diafragma sobe, ele faz com que o pulmão se esvazie, ok? Essa é a mágica da respiração. A ativação desse músculo diafragma vem justamente da nossa coluna, ou seja, da nossa medula espinal. E essa inervação vem pela região do pescoço até atingir o músculo diafragma, ok? A respiração vai fazer o tórax aumentar e diminuir de tamanho. E esse movimento é denominado quando o tórax cresce para a parte anterior ou quando ele cresce para as partes laterais desse tórax. Se ele cresce para a parte anterior, esse movimento é dado o nome de braço de alavanca, e quando ele cresce para as laterais é dado o nome de alça de balde. Ok? Espero ter ajudado mais uma vez. Fique com Deus. Até a próxima.